Estamos na parte segunda do Livro dos Espíritos, ou seja, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, capítulo 9, intervenção dos espíritos no mundo corporal. Os espíritos durante os combates. A pergunta de número 541. Hoje é 19 de dezembro, já bem pertinho de Natal, né? Semana que vem, quarta-feira, é Natal. Essa live ela tem um oferecimento da União Espírita Allan Kardec aqui de Dourados, que fica localizada a Rua Iviema, número 5.545, Jardim Monte Líbano. Sejam todos muito bem-vindos, para nós é um prazer. E como não poderia deixar de ser, nós temos que fazer, e fazemos com muito prazer, né, uma prece a Deus, a Jesus, pedindo então que abra nossas mentes, o nosso coração, para que a gente seja receptivos e entenda a mensagem que os Espíritos nos passou, através dos médiuns, através de Allan Kardec, né, que carinhosamente escreve o Livro dos Espíritos, um dos livros básicos da doutrina espírita. Mestre amado Jesus, derrame sobre todos nós a sua bênção, a sua luz, fazendo com que nós possamos receber a presença de Jesus nesta noite maravilhosa em que já estamos vivendo o clima de Natal. Muita paz e Jesus nos abençoe. E a gente passa imediatamente para o Odilon, né, que é o coordenador do nosso estudo. Boa noite a todas e a todos, aqueles que estão presentes, presentes online, e aqueles que virão assistir novamente essa live que nós vamos divulgar no YouTube. Como o Orlando disse, essa é a nossa live com a pergunta 541, a de número 110. Nós já realizamos 110 reuniões para estudo do Livro dos Espíritos. Vamos falar então dos espíritos durante os combates, que começa justamente essa questão 541. São poucas questões, mas bastante interessantes sobre a ideia que a gente faz, né, de repente, dos espíritos na guerra. Mas na semana passada nós paramos na 540 e nós comentamos um pouco essa questão, e parece que ficou assim aquela coisa que a gente precisaria talvez esclarecer um pouquinho mais. Então nós vamos só repetir ela, né? Se a gente achar que está tudo certo, Orlando e tal, nós passamos para frente. Eu mesmo vou fazer a leitura para a gente poder relembrar que na semana passada nós estávamos falando sobre os fenômenos da natureza. Era a pergunta 540, que diz assim: os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio ou por efeito de instinto ou irrefletido impulso. Os fenômenos da natureza, para nós aqui, eles acontecem por ocorrência, né, da própria natureza, ou muitas vezes a ação do homem até que venha provocar que aconteça algumas mudanças, né, da temperatura, enchentes, essas questões todas. Mas nós estudamos em algumas questões que os espíritos eles influenciam nesses fenômenos. Então essa pergunta ela culminou nessa questão se eles são como que um ator, né, alguém que atua no fenômeno da natureza de forma assim, instintiva, sem conhecer bem o que está fazendo.
ou ele usa o livre-arbítrio e sabe exatamente o que está fazendo? Essa era a pergunta. Então, se os espíritos exercem essa ação no fenômeno da natureza, conhecendo ou por impulso, né? Por um instinto ou por irrefletido impulso. Aí o Espírito de verdade esclarece para nós que uns espíritos agem com conhecimento, outros não. Então, existem as duas situações. E daí ele faz uma comparação. Lembrando que as ilhas, né, os arquipélagos que surgem no mar, há sempre um fim providencial, né? Toda modificação é um fim providencial e é necessário a harmonia geral. Aí as ações, aquelas ações assim mais materiais, elas são executadas, né, por seres, por espíritos também de pouco conhecimento, né? Ele dá exemplo como os nossos animais aqui, ou como aqueles que fazem extração, né, que executam serviços mais grosseiro, que nem, às vezes nem sabe o que está fazendo, sem saber até mesmo que está agindo em nome de Deus. Então os espíritos também nesse sentido. Tem aqueles que dirigem, né, que programam, que planejam, que têm conhecimento, que são espíritos mais elevados, que comandam esses fenômenos. E tem aqueles que agem até por instinto, nem sabem o que está fazendo, são como ou aqueles que têm pouco conhecimento, que faz aquele trabalho assim mais pesado. E eles estão ainda no comecinho da sua existência, né, da sua consciência, não têm o pleno livre-arbítrio, portanto eles agem por instinto, atuam nos fenômenos de forma inconsciente, são agentes que executam. Então primeiramente eles executam. Mais tarde, quando eles vão desenvolvendo a inteligência, vão adquirindo mais conhecimento, mais desenvolvimento, aí eles vão passar a saber o que está fazendo, vão passar a ser dirigentes das coisas do mundo material. E daí então vai atingir as questões do campo moral. Então ele fala que tudo se encadeia na natureza, né? Desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser um átomo. Aí ele encerra dizendo assim: admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. A gente não entende bem, né, como funciona, mas tudo tem uma ordem, tem um planejamento, tem uma programação. Nada acontece de forma casual, por uma ordem. E aqui alguns até acreditam que é casual, né? Mas é que não faz uma análise mais completa do todo. Ok, Orlando, vamos para frente? Você quer fazer algum comentário aí? Só um comentáriozinho. Sim. Esses espíritos que fazem, entram ali e ajudam a promover esses fenômenos, são espíritos que gostam de ação negativas, ações erradas. Por exemplo, você me contou aquela história que eu achei interessante, né? Os três saíram para descobrir alguma coisa, né, que pudesse fazer de ruim. Achou o burrinho lá, soltou o burrinho e pronto. O burrinho foi lá na horta do japonês, acabou com a horta e aí começou aquilo tudo. Esses dias, no trabalho mediúnico também, comunicou um espírito dando risada. Ele dava risada. Só que, assim, ele falou que diz que o dia que ele não achava uma confusão para fazer, é como se ele não tivesse vivido o dia. Então, eles entram numa situação dessa por puro prazer, para ver o circo pegar fogo, né? O fenômeno, na verdade, iria acontecer mesmo.
não tenha dúvida, né? Um vento, um tufão, uma tempestade muito bravia, ela acontece porque ia ter que acontecer, um fenômeno da natureza. Mas os espíritos aproveitam disso aí e entram na coisa porque eles querem ação. São aqueles espíritos ainda bem primitivos, né? Que vive, se abastece de coisa errada. Né? De trabalhar no mal. É interessante. Então, existem aqueles espíritos que têm prazer, né, em causar estrago, né, em destruição. E existem aqueles também que fazem sem nem saber que, né, que está fazendo, né? Às vezes está só na questão. Porque quando fala em fenômeno da natureza, né, todos os fenômenos da natureza, né, desde a chuva, uma simples chuva, como uma tempestade, né, uma chuva, uma nevasca, um terremoto, ou uma coisa mais simples, tem alguém ali controlando e tem alguém auxiliando na execução, que são aqueles espíritos mais inferiores. Mas bem lembrado. Bom, então vamos passar para 541, que aqui que nós começamos então os espíritos durante os combates. Durante os combates. Essa tá por tua conta, Orlando. 541. Durante uma batalha, há espíritos assistindo e amparando cada um dos exércitos. Veja, essa pergunta é interessante, né? Porque uma batalha, o que é? É um matando o outro matando o outro, disparando bala, disparando canhão, bomba, né? Então pergunta assim, durante uma batalha, há espírito assistindo e amparando cada um dos seus exércitos? Que ainda tem aquele exército que ganha e fala, graças a Deus nós ganhamos a guerra, né? Aí o seguinte, a resposta é sim. E que lhes estimulam a coragem. Olha aí. Comentário de Allan Kardec. Os antigos figuravam os deuses, tomando partido deste ou daquele povo. Esses deuses eram simplesmente espíritos, representados por alegorias. É interessante, né? Então, existe, né, aqueles espíritos que estão ali incentivando, né, a pessoa a ganhar a guerra. A gente tem bastante assim exemplos dessa explicação aqui na Bíblia, no Velho Testamento. O Deus dos exércitos, Jeová, aquele Deus sanguinário, terrível, que é citado no Velho Testamento, que conduzia os seus eleitos para a guerra e para a vitória. Então eles atribuíam isso. Mas ele fala aqui em deuses, então fala daquelas civilizações antigas que usavam até aquelas imagens, né, que eles criavam de Deus, o Deus da guerra. Então ali há espíritos, né, que estão trabalhando para fomentar aquela guerra e para dar um vencedor ali, né? Ele contribui para um vencedor, toma um partido. São espíritos. Evidentemente que está estimulando a guerra não é um espírito superior. Embora acreditava que era o próprio Deus que estava ali, né? O povo eleito, né, vai nos levar para a vitória contra aqueles que não acreditam em nosso Deus. Então, eles devem ser eliminados. É interessante que ainda hoje existem seres humanos encarnados que acreditam que Deus tem preferência por um ou outro povo e que estimula a guerra, o extermínio daqueles que pensam diferente. Ainda temos isso, né? Não é uma coisa que está tão distante de nós assim.
A gente às vezes lê, né, certas coisas no livro dos Espíritos, fala isso aí já passou, tá lá atrás, mas não tá não. Nosso mundo de prova e expiação, que nós estudamos lá no início do livro dos Espíritos, há o predomínio do mal. É, Aqui há o predomínio do mal, ainda, porque é um mundo de prova e expiação. Muito bem, vamos para frente então, né? 542. Hoje é só nós dois. Você quer fazer a leitura? hã? Quer fazer a leitura? Posso fazer. Estando numa guerra, a justiça sempre de um dos lados, como pode haver espíritos que tomem o partido dos que se batem por uma causa injusta? Olha, estando numa guerra, a justiça sempre de um dos lados. Como pode haver espíritos que tomem o partido dos que batem por uma causa injusta? Aí a resposta é a seguinte: bem sabeis que haveis espírito que só se comprazem na discórdia. É o que nós acabamos de falar, né? Na destruição. Para eles, a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco os preocupa. É isso, né? De novo, eu lembro que ainda nós temos esse tipo de comportamento. Que às vezes a gente lê e fala, não, isso aí é só lá atrás, né? Que um povo queria dominar outro povo, queria tomar suas terras, seus bens, seu tesouro, seu ouro, e por isso atacava para isso. E lá, claro, tem alguns espíritos que estão ali de um lado e de outro, né? O lado que está menos errado e o lado que está mais certo, né? Porque numa guerra um quer acabar com o outro. Então esses espíritos eles estão ali para colocar, fomentar a discórdia e a destruição. Eles gostam da guerra, eles se alimentam com aquele sangue, a gente vê nos livros, né? Que se vampirizam o sangue das pessoas. Então na guerra deve ter muitos espíritos desse tipo, tanto liderando quanto soldados mesmo, né, no mundo Olha aí, espiritual. e falar a verdade, eu acho que todos nós ainda temos um pouco dessa selvageria. Sim. Sabe por quê? Porque você tá vendo dois países ali se guerreando, igual a Rússia com a Ucrânia, né? Você defende um deles. Você tem uma afinidade, né, uma simpatia por um lado, né? Fala, meu lado é mais certo, meu lado é mais justo. É interessante isso aí. E então esses espíritos que estão aí, que gostam da guerra, eles não estão preocupados quem está certo, quem está errado. Ele está preocupado, ele está interessado na guerra. Ele quer guerrear, né? E nós temos mercenários, né? Hoje nós temos encarnados que vão para a guerra pelo dinheiro. Quem paga mais me leva e eu sou soldado que vou defender a sua causa. A sua causa está certa, está errada, não importa. Eu estou a serviço a teu dispor, pagando bem. Então tem ainda isso, né? Que são mercenários da guerra. Existia na antiguidade e existe ainda hoje. Vamos para a próxima. 543. Pode alguns espíritos influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Sem dúvida alguma. Pode influenciá-lo nesse sentido, como com relação a todas as concepções. Lembra que nós estamos chegando aí no Natal, né? De Jesus.
E quando o mundo começou a ser cristão, né, praticamente o mundo, né, porque ainda não é o mundo, mas quando o cristianismo começou a ser aceito lá em Roma, Constantino, na hora que puxou a sua espada para travar uma batalha contra Roma, ele olha para cima e vê a imagem de uma cruz, né? E ali, então, ele cria aquela coragem, porque ele fala, olha, esse Jesus que até então nós combatíamos, é quem vai fazer nós ganhar a guerra. E aí ele lutou contra, cada soldado dele lutava contra 10, né, e ganhava, porque tinha aquela força, né? Nesse caso, acho que não foi Jesus, né? Foi uma evidência que ele teve, né? De algum espírito que gosta da guerra e mostrou aquela imagem daquela cruz. Né? Se a gente for pensar, né, no que o Cristo trouxe, que ele ensinou para nós, falando que o meu reino não é deste mundo. Não é desse mundo? O tempo todo ele foi pela paz, se entregou, né, para ser crucificado. Quando perguntaram, cadê seu soldado, cadê seus anjos? Ele falou, o que ele disse? Né? Que não, eles não estavam ali para defender as coisas do mundo. Né? E a gente sabe, pelos exemplos que ele deu, os tais milagres, né, que nós não sabemos que não são milagres que ele fez, inclusive até mesmo de controlar as forças da natureza, ele poderia fazer alguma coisa ali e se livrar daquele momento, né, de tortura, de crucificação e tudo mais. E ele se entregou. E ele sempre sugeriu a outros que embainhem a sua espada, Pedro. Não reaja. Então, essa questão, né, que é do Constantino aí, que é a cruz e tudo mais, é uma situação para a gente refletir, né? Será que as forças do bem, elas vão motivar as pessoas à guerra? Muito... A nós, né, como você mesmo disse, né, nós encarnados, a gente geralmente torce para um dos lados. Mas a espiritualidade, principalmente a espiritualidade superior, ela vê todos como futuro anjos. Um dia todos nós seremos anjos. Seja aquele que é cruel, que é mau, seja aquele que é bom. Todos são irmãos, né? Alguns mais enfermos do que outros na parte moral. Mas voltando à pergunta, ela diz assim, se o general, né, a estratégia de guerra, né, que os comandantes do exército, eles ficam ali nos seus quartéis, nos seus QG, organizando, falam, ataca aqui, ataca ali. Antigamente não tinha nem mapa, né? Mas eles sabiam mais ou menos aonde que estava. Aqui tem uma montanha, aqui tem um lugar que dá para se abrigar. Aí imagine você, hoje naquela época não tinha os drones, né? Nem as satélites para observar o inimigo, hoje tem. Como é que eles iam observar, né? E aqui fala assim, os espíritos podem ajudar eles, né, nessas estratégias toda. E ele falou sem dúvida alguma. E olha que esses espíritos, eles têm uma visão bem mais ampliada de tudo, né, do terreno e tudo. Então a ajuda deles é bem-vinda, né, pro general. E pode ajudar, pode influenciar com relação a todas as concepções, né? O que ele deve fazer, se ele deve recuar, se ele deve avançar, se ele deve fazer isso, aquilo, se ele deve se entregar, né? Porque falou, ó, perdi a guerra, então estou me entregando. Né? Então tudo isso os espíritos estão ali influenciando eles. Né? A influência existe. É aquela questão no mesmo do livro dos Espíritos, que os Espíritos são presentes em nossas vidas, influenciando o tempo todo, até nesse momento. Né? Até nesse momento, muito mais do que imagina, de sorte que eles que vos conduzem, né? Diz a resposta. Muito bem, vamos para 544. Poderiam maus espíritos suscitar-lhe planos errôneos
com o fim de levá-los à derrota? Pode. Mas não tem ele o livre-arbítrio? Se não tiver critério bastante para distinguir uma ideia falsa, sofrerá as consequências. E melhor faria se obedecesse, em vez de comandar. E aí? E aí? E aí? Então, então é aquele que não tem na história, aqueles que são espião, né, que está no meio lá do comando, tudo, e na verdade ele está a serviço do inimigo, orientando errado. Não tem isso no encarnado? No desencarnado também, ele está dizendo. Então eles estão lá para levar a derrota, não para a vitória. E fica ali assoprando na cabeça do general. Vai por aqui, vai por ali, né? Faça esse ataque. Na verdade, ele está orientando errado, que ele poderá ser derrotado se ele obedecer, se ele seguir a orientação daquele espírito. Aí ele diz assim que eles podem, né, suscitar essas ideias, mas o general ou as pessoas ali que estão se organizando, eles têm o livre-arbítrio, eles podem decidir seguir aquela intuição, aquela orientação ou não. Então eles podem distinguir, se eles forem bastante estrategistas, espertos, eles vão distinguir uma ideia falsa de uma verdadeira. Então é a decisão dele, né? Ele que comanda, ele que pode fazer diferente. Verdade. 545? Pode, 545, pode alguma vez o general ser guiado por uma espécie de dupla vista? Por uma visão intuitiva que lhe mostre de antemão o resultado de seus planos? A resposta é: isso se dá a miúde com o homem de gênio. E é o que ele chama de inspiração. E o que faz que obre com uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem, as quais se aproveitam das faculdades de que o veem dotado. Então pode, né? Poderiam citar Joana d'Arc? Ué. Tá aí, ó. Joana d'Arc. Então tem aquela visão, né? São médiuns, é a dupla vista. Eles já vê o que vai acontecer lá no futuro e age. Chegou o João Dalmolin, seja bem-vindo. João. Boa noite. Boa noite. Que bom, João. Tô cansado já de ler sozinho aqui. Não, mas eu cheguei com a voz muito ruim para ler. A minha voz hoje tá bem falha. Então nós estávamos comentando essa questão aí, né, dos espíritos durante a batalha, e já chegamos justamente nessa pergunta 545, que fala que o general, ou alguém que está lá na estratégia militar para a guerra, pode ter uma espécie de dupla vista, uma visão, uma antecipada da vitória ou da derrota, né, para poder atuar, se isso é possível. E aí vem a resposta que isso não tanto é possível, que acontece com muita frequência, com um homem de gênio, que pode antever uma inspiração que lhe dá uma espécie de certeza do que vai acontecer, dos espíritos. Aí nós estávamos lembrando que Joana d'Arc pode ser um exemplo disso, né? Ah, sim. Aí se você quiser comentar... Que Joana d'Arc era médium e a Igreja Católica não aceitava, né? Diz que era o demônio, né? E aí mataram ela queimada, né? Amarrada num poste.
Segundo eles, estava matando o demônio. Não era o médium. Não é? Não sabiam eles que o demônio não ia ficar ali no fogo, e se ficasse não ia nem sentir nada, né? Eu acho que tá claro isso aí, né? Essa questão da intuição, que os espíritos, da inspiração que os espíritos orientadores, os espíritos que guiam alguém, né? Que buscam guiar alguém, né? Que eles fazem essa colaboração, né? Como vem explicando aí várias perguntas já, né? Eles têm essa participação na nossa vida, tem essa interação com a gente. Muito bem, vamos para 546, então? Vamos lá. Vamos, gente. Você lê, João? Eu posso ler, né? Não sei se vai dar para ouvir bem aí com essa voz que eu tô. No tumulto dos combates que se passa com os espíritos dos que sucumbem, continuam, após a morte, a interessar-se pela batalha? Mais uma complementação da pergunta. Eles continuam a interessar-se pela batalha? Alguns continuam a interessar-se, outros se afastam. Aí tem um comentário de Allan Kardec aí, né? Isso. Dá-se nos combates o que ocorre em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreendido e como que atordoado. Julga não estar morto. Parece-lhe que ainda toma parte na ação. Só pouco a pouco a realidade lhe surge. Termina aí o comentário? Termina, né? Sim. Eu não vejo muito o que comentar aí, né? Porque já está tão claro. Pode ficar cego nessa situação, né? Acredita nessa ilusão, né? Pode ficar a realidade que se passa depois da morte, especialmente da morte violenta, diz aí, é a realidade do combatente, que morre e depois ele fica confuso um tempo, e depois ele imagina que não está morto. Ele se sente como se ainda estivesse vivo, talvez ferido, né? E ainda interessado em participar das batalhas. E outros já não querem mais, já abandonam, né? Talvez já nem queriam antes. Estavam lá contrariados, né? Forçados. Essas são as situações após a morte, né? Que são comuns às pessoas, a todas as pessoas, e também acontece na mesma lógica com os combatentes. Muito bem. 547. Após a morte, os espíritos que como vivos se guerreavam continuam a considerar-se inimigos e se conservam encarniçados uns contra os outros. Nessas ocasiões, o espírito nunca está calmo. Pode acontecer que nos primeiros instantes depois da morte, ainda odeie o seu inimigo e mesmo o persiga. Quando, porém, se lhes estabelece a serenidade nas ideias, vê que nenhum fundamento há mais na sua animosidade. Contudo, não é impossível
que dela guarda vestígios mais ou menos fortes, conforme o seu caráter. Aí na A diz assim, continua a ouvir rumores da batalha perfeitamente. Ué, tem aqueles espíritos que nem sabe que morreu, né? Acha que ainda está vivo. Quer dizer, vivo está, né? Mas acha que está encarnado. Então, na verdade, é isso aí mesmo. Para eles ainda estão guerreando. Agora, precisa, eu imagino assim, é muito difícil na mesma situação de desencarne já o espírito melhorar, né? Ele ainda vai estar guerreando. Ele sente que ele ainda está guerreando. Agora, quando ele esclarecer, isso aí vai demorar muito, muito mesmo. Talvez nessa existência não aconteça, vai acontecer em outras. Aí sim, aí ele vê que não tem lógica ficar guardando raiva de ninguém. É mais ou menos por aí. Eles continuam a guerrinha, né? Nós devemos sempre lembrar... você fez a A, não? E continua a ouvir o rumor das batalhas perfeitamente. Sim. Então, desencarna e não percebe que desencarnou, até porque é uma coisa assim muito violenta, repentina. Ele continua acreditando que tá vivo, continua querendo guerrear, influenciando aqui e ali, ou no meio da batalha. Às vezes o rumor da batalha que ele está ouvindo é o real que está acontecendo mesmo, e às vezes é da ilusão dele, fica imaginando aquilo por muitos anos. A guerra já acabou, já tem outras guerras e ele continua naquela, né? Acontece de comunicação de espíritos que vivem numa situação, né, por muitos anos, séculos até, uma situação, acreditando que ainda está naquele momento. Um loop, né? Fica sempre repetindo as questões. Então, no plano espiritual tem muitas coisas que a gente ainda não entende. É o campo da mente, né? Aqui mesmo, encarnado, nós não ficamos presos a certas ilusões, certas situações, né? A mente nos prega armadilhas, né? Que a gente às vezes fica fora da realidade. Muitos de nós fica preso às vezes uma existência naquela realidade paralela, virtual, que não é verdadeira. E assim também acontece nas guerras. Lembrando que eles podem reencarnar, né? Eles são de etnias, né? Que se guerreiam entre si, pode reencarnar naquela etnia que ele era contrário. Complica um pouco, né? Mas é preciso para que ele perceba que não é por aí, né? Então, ele reencarna naquela outra, no que ele era inimigo. Agora ele faz parte daquele clã, ou daquele país que ele antes era inimigo. E assim vai. Temos mais alguém participando? A dona Diva, não? Quem que é? É eu mesmo. Seja bem-vinda. Ô, minha comadre. Mas custei, menina, agora estou conseguindo, mas não estou ainda direito, parece. Não, mas agora a senhora está bem, nós estamos enxergando bem e ouvindo bem a senhora, está tudo certo. É? Ah, que bom. Eu estou ouvindo vocês também, mas custei a entrar, menino. Seja bem-vinda. Obrigada. Depois eu mando o vídeo, né? A senhora não ouviu o começo, mas pode ficar tranquilo, depois a senhora assiste no vídeo. Ah, tá bom, então manda mesmo, tá? Não esquece. Tá. Vamos para 548? Vamos nessa. É a última desse título. O espírito que, como espectador, assiste calmamente a um combate, observa o ato de separar-se a alma do corpo,
Como é que esse fenômeno se lhe apresenta à observação? Raras são as mortes verdadeiramente instantâneas. Na maioria dos casos, o espírito, cujo corpo acaba de ser mortalmente ferido, não tem consciência imediata desse fato. Somente quando ele começa a reconhecer a nova condição em que se acha, é que os assistentes podem distingui-lo a mover-se ao lado do cadáver. Parece isso tão natural que nenhum efeito desagradável lhe causa a vista do corpo morto. Tendo-se a vida toda concentrado no espírito, só ele prende a atenção dos outros. É com ele que estes conversam, ou a ele é que fazem determinações. A princípio me pareceu que estava perguntando se um espírito, um desencarnado, que está como espectador, assistindo o combate, como é que ele observa a separação da alma e do corpo. Eu entendi que seria daqueles que estão morrendo no combate, né? Como é que esse fenômeno se lhe apresenta à observação? Aí depois na resposta me pareceu que ele está falando da própria pessoa que está desencarnando em certos momentos. E ao mesmo tempo falando daqueles que presenciam e conversam com o desencarnado. Conversam com o espírito com a naturalidade como se ele nem tivesse desencarnado, estivesse ainda no corpo físico. Não sei se eu me perdi um pouco no entendimento dessa questão. Como é que vocês viram? Realmente ele dá a entender que ele está ele fala espectador, né? Está observando o combate e separa e ele observa o ato de separar-se a alma do corpo. Como esse fenômeno se lhe apresenta a observação. Ele observa ele mesmo separando, né? É isso? A alma do corpo. Ele tá como observando o combate, está morto já, porque a separação ela não processa assim de forma imediata, né? Ela vai separando aos poucos, né? Tem auxílio até da espiritualidade para fazer. Então por isso que raras são as mortes verdadeiramente instantâneas. Eles ficam ainda presos àquela vida por algum tempo. E ele fala, foi mortalmente ferido e não tem consciência disso, então ele acha que ele está vivo. Então a transição entre o ferimento que ele está levando ele à morte e a extinção mesmo da vida física é um processo que ele nem percebe, ele continua observando a guerra, né? Está ali ferido, está meio sem saber o que está acontecendo. Tô imaginando que é isso, né? E está observando a ele mesmo a separação, né? Ele está vendo aquilo ali. E ele não tem consciência do que está do que está acontecendo, né? Ele está movimentando ali, vendo o próprio cadáver, né? E achando... é interessante que ele fala isso, parece tão natural, né? Não causa nenhum efeito desagradável, o corpo dele ali caído e ele se observando, né? Não é assustador para ele, não é desagradável. Porque ele está muito preso àquela paixão da guerra, né? Ele está mais preocupado com a guerra do que com o próprio corpo. Ele vê o corpo dele, para ele aquilo ali, o mais importante para ele não é isso. Ele conversa com os demais que estão ali, né? Não sabe quem é morto, quem é vivo, né? Tá
nessa confusão que ele está ali. Imagino que é isso. O que vocês acham? Pois é, essa resposta pareceu, essa pergunta pareceu bem em momentos diferentes. Pareceu isso, que uma hora está falando do desencarnado, outra hora está falando do desencarnante, do que já é desencarnado, outra hora do desencarnante, que é aquele que, para ele está natural, ele toma consciência e já está interagindo com o mundo espiritual que está ali presente, até recebendo determinações. E querendo guerrear, querendo brigar. Tá ali ainda, né? Ele nem percebe o que aconteceu, né? Que ele foi ferido mortalmente, que ele já está no outro plano. Ele já está sendo desligado do corpo físico, ainda o desligamento nem aconteceu totalmente, e ele ainda está naquela confusão. Né? Algum comentário mais? Porque agora nós vamos passar para um outro título. Um título que eu acho assim bastante interessante. Bastante interessante, que é esse aí, ó. Pactos. Já pensou? A gente vai fazer pactos com o mundo espiritual. Existe muito mito em cima disso aí. Ó, fez um acordo com o capeta, né? Vendeu a alma, né? Tem até filme disso aí, não tem não? Fez um pacto, ó. Geralmente é pro mal, né? Eu vou fazer um pacto com algum espírito para ele fazer mal para alguém que eu não quero bem. E como é que eu vou pagar isso, né? É um pacto, né? É um contrato. Então tem os dois lados. Tem que, de alguma forma, pagar, né, aquele meu compromisso, né? O outro que está me fazendo aquilo não faz de graça, não. Então é pacto. Como é que é isso, né? Como é que é a visão espírita dessa questão do pacto? Eu acredito que nós só vamos começar hoje, né? Não vamos avançar muito porque já faltam 10 minutos para o nosso tempo. Mas vamos começar, né? Talvez dê certo. Eu coloquei esse em 2 slides porque o slide seguinte ele é um pouco longo, não coube todo aí, né? Então eu coloquei o exemplo no outro, depois tem um comentário do Kardec. Então essa pergunta são 3 slides. 549. Isso. Algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? Não. Não há pactos. Pronto, há acabou. porém naturezas más que simpatizam com os maus espíritos. Coloca o próximo. É interessante. Hã? Coloca o próximo. Você vai comentar primeiro isso aí. Não, é o tal negócio, né? Então, a gente, se acreditar, pega, né? Se não acreditar, não pega. Aí não é o caso de acreditar também, é o caso de você não merecer, né? Se você anda bem, se você faz o bem, ajuda o próximo, você está imune. Aí não existe pacto nenhum, não. Agora, eles tentam dizer que é um pacto, uma coisa assim, para poder fazer com que o camarada acredita, se assusta, né? Geralmente, quando a pessoa se assusta, é porque ele não tem compreensão, não tem entendimento. E aí ele fica assim como uma espécie de uma presa fácil, né? Porque ele está fragilizado. Mas a pessoa que entende, que estuda, que não faz o mal, só faz o bem, que anda no caminho reto, como é que ele vai ser atingido por algum mal dessa natureza? Entrou ali uma quantidade de espírito, falou, vou matar ele, e mata. Isso aí não tem procedimento, né? Se alguém quiser fazer um outro comentário, é o meu pensamento, eu não quero dizer que está certo também, né? Essa questão, ela vai um pouco mais...
acho, no meu modo de pensar, que o kardecista não tem medo dessas coisas, eu acho. Não sei, porque eu agora que estou começando a entender o espiritismo, né? E quando chegava uma pessoa assim, me falavam que mexia com isso, eu já não, se eu pegava uma costura e depois descobria, eu já parava, já ia falando que estava muito cheio, que não podia pegar, e ia me desfazendo. Eu tinha medo mesmo dessas pessoas. Agora já não tenho medo, mas também eu não sei se eu acredito ou não acredito, viu? Porque é uma coisa tão triste que a gente vê contar, que a gente vê falar, e aí eu fico nesse meio, né? Esse, Não sei até onde eu estou certo, né, de ter medo ou de não ter. Eu tive muito medo, sim, mas hoje já não, hoje já vejo assim que o que a gente deseja bem para os outros não tem como voltar mal, né? Tem que ser bem. Então, não sei se eu estou certa ou não, né? Mas por enquanto é o que eu estou pensando. Essa questão assim dos pactos, né? Eu acho que a gente pode se ater mais a o que o Kardec trouxe, né? Sobre essa informação. Nessa Sim. época não se falava nessas práticas mediúnicas, né? Que nós conhecemos hoje. E até porque nós conhecemos muitas vezes só o nome, né? Não conhecemos a fundo para poder tecer um certo conhecimento sobre ela. Pelo menos eu, particularmente, tenho pouco conhecimento sobre isso aí, né, para a gente falar. O que a gente pode falar, assim, nessa relação com os espíritos, né? Nós podemos ou não fazer pactos com os espíritos? Essa é a pergunta, né? Com os espíritos maus, que é esse que o Kardec esclarece, os obsessores e tudo mais. E daí ele diz, não há pactos, né? Não há pactos, mas há afinidades. Então, as afinidades existem. E daí, é claro, se há afinidades, há essa troca em qualquer terreno, seja um terreno bom ou ruim. Então, as coisas só acontecem, foi como o Orlando disse, porque nós temos aquela faixa vibratória parecida, aquela intenção, né, similar. Por isso que aí fica um fica refém do outro, escravo do outro, né, dependente do outro, né? É uma troca, né? Às vezes a gente não sabe quem é o obsessor, quem é o obsedado, né? Só a diferença é que um está encarnado e outro desencarnado, mas são trocas. Mas vamos para frente que na sequência ele vai trazer até um exemplo sobre essa questão, que é da 549. Aí, Orlando. Continuação. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabe como has de fazer? Chama então por espíritos inferiores que, como tu, só queres o mal e que, para te ajudarem, exigem que também os sirvam em seus maus desígnios. Não se segue, porém, que o teu vizinho não possa livrar-se deles por meio de uma conjuração oposta e pela ação da sua vontade. Aquele que intenta praticar uma ação má, pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos, aos quais fica então obrigado a servir, porque deles também precisam esses espíritos para o mal que queiram fazer. Nisso apenas é que consiste o pacto. E aí? E aí nesse exemplo, como é que é? Ele diz, não há pactos, mas também há afinidades, que é muito, podemos dizer assim, é muito semelhante a um pacto. Não é? Há um compromisso ali entre os dois. Eu quero fazer mal pro meu vizinho, não gosto dele. Aí eu vou encontrar ajuda. Né? Vou encontrar alguém que também não gosta.
aqueles que não conhecem falam, jogou uma praga. Jogou uma praga, é. Então eu tenho alguém que vai compactuar com aquela minha afinidade, e daí? Né? Mas o vizinho vai ser prejudicado? Vai, se ele estiver na sintonia também. Se ele estiver protegido pelas boas emoções, pelas boas práticas, nada vai atingir ele. Por mais que eu queira prejudicar ele, não vou conseguir. Por mais que eu tenha ajuda espiritual, né, não vou conseguir prejudicar, porque ele vai ter a proteção. Né? Nós estudamos bastante isso, né, que no mundo espiritual, aqueles que têm uma convivência boa, né, com a espiritualidade, eles não têm nada atinge. É interessante que no lar, né, às vezes uma pessoa só que tenha esse tipo de comportamento, de oração, de fazer práticas espirituais, né, tá sempre ligado à questão espiritual, só ele fazer já protege toda aquela família, pelo menos enquanto está na casa, no lar. Claro que quando sai lá para fora, né, aqueles que não estão ligados ao bem vão se aliar àqueles espíritos também que são. Mas entrou ali naquela casa, né, temos exemplo nas obras mesmo de André Luiz, né, de pessoas que têm um bom comportamento, e às vezes é uma pessoa só naquela família, que já resolve, protege aquele lar. Ainda que ele saia para fora, e lá fora ele encontra, né, os companheirinhos do mal. Então, e aí a gente tem que pensar assim, né, no mundo espiritual tem a organização, né, dos obsessores, né? Tem até a escola de vingadores, que nós já estudamos e tudo mais. Então, esses espíritos que estão ligados, né, a esses encarnados que querem fazer o mal, quando eles vão para o mundo espiritual, eles vão para que lado? Para esse grupo. Esse grupo que ajudou ele vai continuar, né? Vai formando a quadrilha lá na organização criminosa do mundo espiritual. Mas por quê? Por conta das afinidades. Aí que está o pacto. Algo mais? Quem mais quer contribuir? Então, é uma espécie de compromisso, né, que acontece com muitos espíritos, porque a gente sabe de pessoas que, por meio de médiuns ou que têm mediunidade, que tratam com os espíritos, né, sobre alguma coisa que querem combinar com eles, e aí vai haver uma parceria. É uma parceria se aqueles espíritos são afins, se eles também se sentem beneficiados de alguma forma pelo que a pessoa faz, ou gostam do que a pessoa faz, ou pedem algo em troca. Então é uma parceria que eu acho que algumas pessoas podem ver isso como pacto com aqueles espíritos, né? Um compromisso tão... Pacto também é nada menos do que um compromisso, né? Isso. É um compromisso entre duas partes. Pode ser individuais ou pode ser coletivas, né? Então, e é um pacto que pode ser quebrado a hora que a pessoa quiser, né, João? Olha, eu fiz o mal, eu me aliei a espíritos que querem o mal também, aí de repente, start, ó, e eu resolvi mudar de lado, né? Eu acho que... Geralmente não impunemente, né? Não impunemente, bem lembrado. A pessoa vai sofrer para se desligar daqueles espíritos, vai ter que praticar muito o outro lado. Vai ter que mudar o sentimento dele, as emoções, né? Vai ter que mudar o campo energético dele. E às vezes tem a questão da intercessão, né? Tem bons espíritos familiares que estão ali. A hora que eu me arrependo, o arrepender é uma coisa importante. O arrepender é aquela decisão de mudança. O arrepender não é aquela questão assim, eu falo, me arrependi, né? Alguns até lembraram aqui, a pessoa está lá morrendo, fala, me arrependi de todos os meus pecados, daí alguém vai lá e fala, tá salvo em nome de Deus. Será? O arrepender é mudança.
de comportamento, de emoção, de campo energético. Então eu me arrependi, né? Aquilo que o João Batista falava lá, arrependei-vos, né? Na época do Cristo. Aí sim, aí eu tô... É claro que eu vou responder pelos meus atos ainda, né? Mas pelo menos eu vou ter ajuda espiritual, porque daí eu vou me permitir ser ajudado. A espiritualidade superior, os bons espíritos estão ali sempre à espreita, querendo ajudar, mas eles não ajudam se a gente não quiser. Tem o livre-arbítrio. A hora que eu quero, me arrependi, eu quero ajuda, socorro, aí a ajuda vem. Eu vou mudar, não vou mais ser do mal. Né? Vamos para o comentário de Kardec? Aí está. Já passou da hora, Dilon. Ah, é? Então, devolvo para você. E vamos só ler, só para ficar na memória aí, a gente faz o encerramento. Comentário de Allan Kardec. O fato de o homem ficar, às vezes, na dependência dos espíritos inferiores, nasce de se entregar aos maus pensamentos. Que estes lhe sugerem, e não de estipulações quaisquer que com eles faça. O pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria representativa da simpatia existente entre o indivíduo de natureza má e os espíritos malfazejos. É o que o Dilon falou aí, né? Bom, então nós estamos aí encerrando mais uma live, né, nesse última quinta-feira que procede o Natal. E a gente só pode desejar um Natal cheio de luz, de paz, de harmonia, de alegria, que a minha comadre erga a cabeça e continue a vida, porque a vida continua, viu, minha comadre? E aonde ele está bem, com certeza, viu? Mas está difícil, compadre, você nem imagina como, viu? Eu sei. Então a gente deseja aí um Natal cheio de paz e felicidade para todo mundo, né? Que Jesus realmente faça presente na vida de todos nós. Muita paz, que esse mesmo Jesus nos ampare e proteja sempre. Que nós não podemos viver sem ele.